Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Vamos juntos fazer agora a leitura orante com base na liturgia diária nesse dia tão especial. Eu convido você a meditar as passagens bíblicas comigo, buscando a nossa conversão diária. A leitura orante, que é a Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente, lendo uma passagem da Bíblia, e eu escolhi meditar as leituras da liturgia diária, semanal e dominical. A leitura orante nos ensina a ler a passagem bíblica com atenção e cuidado para entender profundamente a mensagem que estamos lendo e ver como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois da leitura, conversamos com Deus, fazendo uma oração, nos colocando à disposição de sua vontade e pedindo que Ele nos ajude a praticar sua palavra para a nossa salvação e uma vida de santidade. Ao final, entramos em contemplação, agradecendo a Deus por seu imenso amor por nós e por sua maravilhosa providência divina a cada segundo de nossas vidas. E para essa contemplação, eu peço que você, após assistir esse vídeo, dedique alguns momentos em comunhão com Deus, relembrando o que viu e sentindo o amor de Deus por você. Orações iniciais. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele abra o nosso coração para a luz divina e nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo a nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para nos orientar, nos abençoar nessa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. Depois de 5 semanas de preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, chegamos ao início da Semana Santa neste domingo de Ramos, dia 13 de abril. E a cor litúrgica para hoje é o vermelho, representando o martírio e sofrimento de Cristo por nossa salvação. A liturgia deste domingo solene marca o início da Semana Santa e nos conduz do júbilo da entrada de Jesus em Jerusalém ao silêncio comovente da sua paixão. Com ramos nas mãos, aclamamos o Cristo como Rei. Com o coração em silêncio, contemplamos o servo sofredor que se entrega por amor. O contraste é intencional. Aclamado como Messias num jumentinho, ele avança com humildade para o sacrifício da cruz. Na primeira leitura, Isaías nos apresenta a figura do servo obediente que, mesmo ultrajado, não se afasta da missão confiada por ele. Ele oferece o rosto, as costas, a vida e tudo isso com confiança, porque sabe que o Senhor está com ele.
O Salmo 21 expressa o clamor mais profundo de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? É um grito de dor e também de confiança, pois termina em louvor, na certeza de que Deus não abandona seus filhos. A segunda leitura da carta aos Filipenses revela o grande mistério da fé cristã. Jesus, sendo Deus, se escravizou de si e assumiu a nossa condição humana e obedeceu até a morte de cruz. Por isso foi exaltado. A glória passa pela cruz. E no Evangelho da Paixão, segundo Lucas, vemos a entrega total de Cristo, o inocente que é condenado, o rei coroado de espinhos, o cordeiro que perdoa seus algozes e acolhe o ladrão arrependido com a promessa do paraíso. Neste dia sagrado, a palavra nos convida a acompanhar Jesus com o coração disposto, não apenas com ramos nas mãos, mas com a alma aberta à conversão. Estamos com Ele em Jerusalém e somos chamados a permanecer com Ele até o Calvário. A cruz não é fracasso, é o trono do amor redentor. Que esta Semana Santa seja um mergulho no mistério da salvação e que a contemplação da paixão nos transforme interiormente, consolidando a nossa conversão, preparada cuidadosamente durante toda a Quaresma. Primeira leitura. A primeira leitura deste Domingo de Ramos é do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? Isaías profetiza o sofrimento de Cristo, figura do servo do Senhor, e descreve com profundidade a sua missão. Foi escolhido e preparado por Deus para consolar os abatidos, ouvir como discípulo e falar com sabedoria. A sua obediência é total, mesmo diante da dor. Ele se oferece aos sofrimentos, não se esquiva dos insultos nem da violência. Ainda assim, permanece firme, pois sabe que o Senhor está com ele e não o deixará ser humilhado. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Este texto, conhecido como um dos cânticos do servo sofredor, antecipa o que veremos se cumprir plenamente em Jesus durante a paixão. Ele, o servo obediente, não recua diante da cruz, entrega-se com amor e confiança ao Pai, mesmo sendo rejeitado, ferido e humilhado. A sua força vem da certeza de que Deus está com ele. Nesse início da Semana Santa, somos convidados a contemplar a coragem humilde do servo que sofre por amor. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em confiar em Deus mesmo no meio da dor, em permanecer firme mesmo quando a injustiça parece vencer. Não há consolo mais profundo do que saber que Jesus passou por tudo isso por nós. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, és o servo fiel que não recuou diante da cruz. Dá-nos um coração dócil como o teu, capaz de ouvir, acolher e suportar o sofrimento por amor. Que nesta Semana Santa
possamos seguir teus passos com reverência, coragem e entrega. Amém. Salmo responsorial. Vamos meditar agora o salmo responsorial deste domingo, que é o Salmo 21. E nossa resposta será: meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força. Vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? O que este salmo diz? Este salmo ecoa o clamor mais profundo de Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? É a oração de um inocente que sofre, cercado por zombarias, violências e abandono. Ele descreve com detalhes impressionantes o que mais tarde se verá na paixão de Cristo. Mãos e pés transpassados, vestes repartidas, solidão no sofrimento. Mas mesmo em meio à dor, o salmista não perde a fé, clama por socorro e anuncia que ainda louvará a Deus no meio da assembleia. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Este salmo nos insere no mistério da cruz. Não se trata apenas de dor física, mas de um sofrimento profundo, humano e espiritual. Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, assume sobre si toda a dor da humanidade, inclusive o sofrimento de abandono. E mesmo assim, confia, ora e entrega-se. Neste domingo de Ramos, ao iniciarmos a Semana Santa, somos convidados a rezar com esse salmo, unindo-nos a Jesus em sua dor, mas também em sua confiança. A cruz não é o fim. A dor não tem a última palavra. No meio da assembleia, ainda se ouvirá um cântico do louvor, pois o amor é mais forte que a morte. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Meu Deus, nos momentos de dor, quando tudo parece silêncio e abandono, dá-nos a graça de repetir comigo: por que me abandonastes? Não como desespero, mas como oração verdadeira. Ensina-nos a confiar mesmo na escuridão e a descobrir que está sempre conosco. Amém. Segunda leitura. Meditemos agora a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. O que esta palavra diz? Neste hino belíssimo, São Paulo revela o mistério da humildade e exaltação de Cristo. Sendo Deus, Jesus não se agarrou à sua condição divina. Pelo contrário, esvaziou-se, fez-se servo, assumiu a nossa humanidade e foi obediente até a morte de cruz. Por essa obediência radical e amorosa, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante dele, todo joelho se dobre e toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Esse texto é o coração da espiritualidade da Semana Santa. Cristo se abaixa, se humilha e se entrega, não por fraqueza, mas por amor. A sua glória passa pela cruz, sua vitória nasce da obediência, e é por isso que ele é exaltado, porque se fez pequeno por nossa salvação. O caminho da cruz é também o caminho da exaltação. Neste domingo de Ramos, ao contemplarmos a entrada de Jesus em Jerusalém, já somos convidados a olhar para a cruz com os olhos da fé. A paixão não é derrota, mas obediência que salva. Também nós somos chamados a nos esvaziar do orgulho, da vaidade, da autossuficiência e seguir o Senhor no caminho da humildade e da entrega. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, tu te humilhastes por amor a nós. Ensina-nos a seguir teu exemplo, a viver com humildade, a obedecer à vontade do Pai e a confiar que a cruz não é o fim, mas o caminho para a glória. Que nossos lábios proclamem e nossos joelhos se dobrem. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Evangelho do dia. Neste domingo, o Evangelho da procissão de Ramos que vamos meditar é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando Jesus chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. E todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, num gesto simples, mas profundamente simbólico. Ele não entra como um rei guerreiro, mas como um rei da paz, cumprindo a profecia de Zacarias. A multidão, cheia de alegria, estende seus mantos pelo caminho e o aclama com gritos de louvor: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. É um momento de festa,
mas também de contraste. Aquele que hoje é aclamado, em poucos dias será rejeitado e crucificado. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Essa entrada triunfal marca o início da Semana Santa. Jesus caminha livremente para o cumprimento de sua missão, entregar-se por amor. Mesmo sabendo o que o espera, ele segue em frente, com coragem, confiança e obediência. Esta cena nos ensina que a verdadeira glória não está no poder humano, mas na fidelidade a Deus. Nós também somos convidados a reconhecer Jesus como nosso Rei, um Rei humilde que vem ao nosso encontro, que entra na cidade da nossa vida e deseja reinar com amor. A liturgia de hoje nos chama a acolher Jesus com alegria, mas também com compromisso, aclamá-lo com os lábios e segui-lo com o coração. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Hosana, Senhor Jesus, entra em nossa vida com teu amor humilde e verdadeiro. Reina sobre nosso coração e ensina-nos a caminhar contigo até a cruz, certos de que ela é o caminho da ressurreição. Que nossas vozes e nossas vidas proclamem: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Amém. Evangelho do dia. Vamos meditar e orar agora com toda a reverência o Evangelho deste domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas, Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: crucificam-o, crucificam-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei.
Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram a Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, ele expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era um justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? A narrativa da paixão, segundo São Lucas, nos conduz ao coração do ministério cristão. O Deus que se faz servo entrega-se voluntariamente ao sofrimento, é condenado injustamente, maltratado, humilhado e crucificado, sem nunca abandonar o amor. Pilatos e Herodes não encontram culpa em Jesus, mas cedem à pressão da multidão. Ele é condenado, enquanto Barrabás, o assassino, é libertado. E mesmo assim, do alto da cruz, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Lucas, a misericórdia e a compaixão de Jesus
se destacam com força. Ele consola as mulheres no caminho, acolhe o bom ladrão e entrega-se nas mãos do Pai com confiança. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A cruz, que parecia ser o fim, torna-se trono do perdão, da esperança e da salvação. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Este evangelho é um espelho para o nosso coração. Quantas vezes agimos como a multidão, os soldados, os líderes religiosos, ou até mesmo como Pilatos, lavando as mãos? Mas também somos convidados a ser como Simão de Cirene, que ajuda a carregar a cruz, como o bom ladrão que reconhece a inocência de Jesus e suplica humildemente o paraíso, como as mulheres fiéis que seguem de longe em silêncio e amor. Neste domingo de Ramos, somos chamados a acompanhar Jesus com sinceridade, a não fugir da cruz, a entrar com ele em Jerusalém, sabendo que ali está o altar do seu sacrifício por nós. A cruz não é derrota, é amor até o fim. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Oremos. Senhor Jesus, diante de tua cruz nos ajoelhamos com silêncio e gratidão. Ensina-nos a caminhar contigo até o Calvário com fé e humildade. Dá-nos coragem para viver a tua paixão como expressão do teu amor e faze-nos ressuscitar contigo para uma vida nova. Amém. Orações finais. Em nossas orações finais neste dia, rezemos com fé, esperança e amor por esse Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza um dia à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.